Meus queridos, como estão vocês? Aqui é o João, aos que não me conhecem. Bem-vindo ao canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, os mistérios de Deus. Aqui o Senhor passa as mensagens dele. E nós temos aqui 11 anos, amados. Hoje, tá, queridos? 040, olha só como o Senhor é perfeito em seus planos, né? Desculpa a minha voz, você pode ver que já está muito frio aqui, queridos. Os Estados Unidos está ficando muito frio aqui. Eu saí lá fora para trabalhar nas coisas, lá a mão começa a congelar, vem para dentro. E não está ainda no frio ainda, que pega para cá, para mesmo dezembro, janeiro cai e descamba, né? Mas já começou o frio pega na minha mão aqui, está frio. Estou aqui com esse casaco extra. E minha voz parece até um pouco diferente. Meus queridos, nós temos aqui então hoje a 040, meus queridos, tem umas 4 semanas ou até mais que eu fui aqui na live e pedi para o senhor selecionar uma mensagem dele para ser passada no dia de semana. Ele selecionou o 040, mas são umas 4 semanas para passar, mas eu, por causa do meu tempo e por causa que não dava tempo, você vê que agora eu estou colocando, nós temos os pastores e os profetas que eu coloco os vídeos deles, né? Então até terça-feira eu estou colocando. E simplesmente não deu tempo até agora, até ontem. Olha como é que o Senhor faz as coisas, amado. O Senhor é tão perfeito nas coisas que Ele faz. Obrigado, Senhor. Ele acabou de dar uma mensagem, queridos. 749, que falou de Enoque e Elias. E olha só, a mensagem 040 é a respeito de Enoque e Elias também. 33 referências de Enoque, 6 de Elias. Olha como é que o Senhor faz as coisas. Então isso com certeza é bom para alguém aí ao redor do mundo, né? Alguém aí ao redor do mundo. Olha como é que ele colocou um vídeo atrás do outro, queridos. Né? Como que Deus sabia 4 semanas atrás que eu só ia conseguir passar esse 040 hoje? Como que ele sabia, queridos? E ele soltou uma mensagem 749 e agora eu vou falar a 040. Olha como é lindo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo seu plano que o Senhor tem por todos nós. Muito obrigado por continuar guiando cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos resgatar. Nos resgatar, Senhor. Muito obrigado. Isso tudo, amados, que Ele tem feito aqui, é o resgate que Ele está fazendo ao ser humano. Meus queridos, não tem nem jeito de ler tudo, tá? São 21 páginas, tá? Então, aos novos, tá? Se você quiser aqui ler com seu tempo, vamos mistériosdedeus.com, História de Amor de Jesus. Quando eu terminar essa mensagem, você pode ir aqui no 040, tá? Foi uma das primeiras da nossa irmã em 2013. Você dá um clique aqui, você vai ter um com essa gravação e com a correção do português. Eu vou só passar por ele, porque a função que eu acredito, minha, amados, é só levantar a sua curiosidade no Senhor. É isso. Não é que as coisas que vai ser falado aqui eu estou convencendo ninguém, ou o Espírito está convencendo ninguém, nada disso. Mas talvez aquela sementinha de amor que o Senhor tem colocado no seu coração mexa com você, né? E você vem aqui, você pode passar seu tempo, essas 29 páginas, sentado aí debaixo de uma árvore, num parque, tira 1 hora, e lê tudo isso, vê a Bíblia ficando viva, que a gente vai ver aqui agora. É um encorajamento que eu tenho para todos vocês. Os anjos caídos e as diretrizes de Satanás. Eu vou até colocar essa referência nos anjos caídos que eu já fiz aqui do Senhor. Vou fazer essa referência lá também. Isso foi dado 24 de janeiro de 2013, queridos. Não vai dar para ler tudo, eu só vou passar algumas coisas, né? Aqui no início da nossa irmã, tá? 24 de janeiro de 2013, ela tinha uma caminhada de intimidade com o Senhor muito, muito grande ainda. Você vê, são 10 anos atrás, queridos. Tem 11 anos que ela recebe as mensagens do Senhor. E ela passando por várias coisas. E no início, nos primeiros sonhos dela, o Senhor levava ela para o céu, diretamente ao trono de Deus. E aqui estava ela novamente. Aqui estava ela, em vez de parar como a última vez, eu corro direto através do portal. E os 2 anjos estão esperando por mim. Então ela aqui, antes de chegar no céu, ela vê
uma coisa atrás dela querendo devorar ela. Já teve várias histórias no início, é dragão, ela atravessando a ponte, essas coisas tudo. E o inimigo sabe, né? E quer pegar ela, mas nunca consegue, é claro. Aquela correu direto, o anjo estava esperando e ela entrou. E ela entrou no céu. E ela falou, em vez de parar que nem a última vez, ela correu através do portal e 2 anjos estavam esperando por mim lá. Ela fala, eu imediatamente lembrei do meu lugar. Caí de joelhos e comecei a chorar. Aqui está a humildade, nosso querido. O Senhor tem falado que várias pessoas têm esquecido o lugar que eles foram chamados. Não. Ela não esqueceu. Ela ficou aliviada de saber que ela estava lá com o Senhor. O anjo colocou pomada nos olhos dela para que ela pudesse ver, enquanto o anjo, à minha esquerda, colocou uma brasa nos meus lábios. A brasa soltou meus lábios e tinha gosto de mel. Eu estava me sentindo triste e oprimida quando o anjo, à minha direita, em seguida, derramou o óleo da alegria sobre a minha cabeça. Ó, que lindo, queridos. O corpo dela ainda estava molhado por causa da chuva. Este óleo estava quente em cima de mim e me trouxe conforto imediato e paz, aqui seria melhor falando, consolo, que no inglês parece que é conforto, mas é mais consolo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, somente porque eu estava tão feliz de estar de volta na frente do Senhor, de toda a criação. Aqui está nossos irmãos, que eu canso de falar. Levou todos os pecados dela ao céu. Tem pessoas que não é o pecado, o salário do pecado é a morte. Não para você. Aqui está a nossa irmã, em toda a imperfeição, em todo o pecado que ela tem, perante o Criador, perante o Senhor da criação. Ela não foi parada na porta, e muito menos uma parada no tribunal. Aqui está ela, com os pecados dela. Entretanto, isso aqui é assunto para outra hora, o coração dela no Senhor. O Senhor conversa com ela, grita com ela. O Senhor morreu pelos seus pecados. Então, há uma certa preocupação nos pregadores que eles querem saber se as pessoas se arrependeram. Os pregadores têm isso, né? Isso é do Senhor. Porque à medida que o Senhor traz você com todos os seus pecados perto dele, seu coração esquentando, chega um momento que você cai de joelhos, você começa a chorar, e você sim, chega no momento que o Senhor te mostra os seus erros, ou seja, os caminhos seus que são diferentes do Senhor. Imediatamente você chora e pede perdão. Mas quem faz isso, queridos, a caminhada é o Senhor, não é o homem. Para pregar medo às pessoas, só bloqueia essa pessoa de aproximar ao Senhor. Então aqui está a nossa irmã. Eu estava agora na presença do Deus Todo-Poderoso e estava completamente protegida. Aqui está ela, do jeito que ela está, perante o Senhor. Os 2 anjos então me colocaram de pé e eu vi que estava na beira do mar de cristal. Deve ser lindo esse mar, viu, queridos? A luz da glória do seu trono brilhou sobre a paisagem como uma brasa gigante e uma onda de luz dourada. Olha que lindo aqui. Então Jesus, assim diz o Senhor, Erinho, você tem sido dada a honra de um presente. Meu Pai tem mistérios para lhe mostrar. Olha que lindo. Não tenha medo, porque lhe foi dado ouvidos para ouvir, olhos para ver, e uma mão para escrever, que a autoridade tem sido dada à nossa irmã. Você apenas tem que escrever o que é permitido, enquanto todo o resto permanecerá selado até o momento adequado, e muito já tem sido revelado pelo Senhor, amados. Depois dessa carta já se passaram 10 anos, queridos. Há muitos ainda a ser revelados, e o que o Senhor está mais revelando nesse último momento, que eu acredito, é o próprio amor dele, tá, queridos? Que a igreja dele não tem conhecido. O Senhor continua, você é amada, então seja forte e corajosa, não tenha medo. E aqui o Senhor fala, Erim, venha. Então aqui está ela de pé ao vasto mar de cristal. Olha que lindo, eu imagino isso, né, querido? O Senhor fala, você está pisando em solo sagrado? Olha só. Ela já descreve aqui, não dá para ler tudo. Eu novamente encorajo vocês a lerem isso no seu tempo, com um cafezinho aí, um pão de queijo, e dando louvor ao Senhor. É muito, muito lindo isso. Aqui é a Bíblia viva, amados. A Bíblia sempre é viva, né? Ela tem o coração dela. E o Senhor continua, não tenha medo. Os anjos à minha direita e à minha esquerda seguraram meus braços e começaram a mover-me para mais perto dele. Aqui está os anjos
carregando a nossa irmã cheia de pecado para perto do Senhor. Mas, sim, amado, o pecado vai ser vendido porque o Senhor é perfeito, mas não é do jeito que foi ensinado a você. Você mesmo aproximar dele, você sente a necessidade de pedir perdão, mas você está na frente dele. Continuando aqui, eu ainda senti medo de olhar para cima, mas eu senti os anjos à minha direita me cutucar para eu olhar. Quando eu finalmente olhei para cima, vi uma luz dourada ao redor, vindo dele. Aqui está. Então eu vi uma leve silhueta em seu trono, e ele brilhava como uma safira rica, profunda, e de alguma forma sabia que tinha sido cortada e afacetada por sua própria respiração. Olha como é lindo o Senhor, o poder dele. A mistura brilhante dos raios dourados da luz refletia no brilho do trono de safira e emanava disso. Então ela fala aqui da luz dourada e azul no profundo dessa safira. Eu coloquei com o pecado aqui, que eu quero colocar isso, tirar isso da mente das pessoas, né? Aqui está a nossa irmã. Do jeito que você é, querido. Do jeito que você está aí me ouvindo, tá? Você está perante o Senhor. Do jeito que você está aí, queridos. E eu falo tanto isso que eu recebo e-mails, pessoas andando com a cabeça arrastando no chão, queridos. Com vergonha dos pecados da pessoa, olha só. Vocês todos que estão me ouvindo, se você está aqui para ouvir a mensagem do Senhor, porque você já é dele. Você está salvo no Senhor. Agora o Senhor só tem que ter essa encaminhada com o Senhor e cada vez mais ele te leva à perfeição. Mas é Ele que faz isso só. Não deixe nenhum ser humano parar você ou segurar você, amado, dessa caminhada com o Senhor. Porque a igreja de Deus vai tentar te segurar, tá? Vai tentar mostrar para você que você não presta, não vale nada, que você é imperfeito, etc, 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 sendo que todos são imperfeitos. Não deixe, queridos. Deus te ama. Vai a Ele do jeito que você é. Vai a Ele do jeito que você é. E é a sua caminhada com Ele que Ele vai fazer você cada vez mais santo, santo, santo. Você vai fazer você mesmo, à medida que você aproxima e desenvolve essa caminhada com o Senhor. É Ele que vai fazer, queridos. Mas, por favor, você já está no céu. Se o seu coração é sincero no Senhor, você já está no céu, queridos. Então aqui está a nossa irmã, na minha frente agora estava o Criador de todas as coisas, Deus. Mas eu ainda não podia olhar para a sua imensa glória. Eu não podia vê-lo mais somente ao redor dele, porque nem mesmo a sua forma era algo que eu poderia montar ou distinguir com os olhos dela. Tudo o que eu posso ver era um aspecto de brilho do Criador do céu e da terra, e isso me fez tremer. Aqui está a diferença. Aqui está o Senhor em toda a sua glória. O que Ele faz, queridos? Ele tira a glória dEle para as pessoas se aproximarem e sentarem com Ele, queridos. Porque quando Ele está até na glória dEle, ninguém vê. Ninguém, nem os anjos conseguem ver. Ele diminui e tira para você sentar com Ele, querido. E aqui está o que acontece quando você chega perto dEle. Ó. É aqui onde começa a sua intimidade ou perfeição no Senhor. Você começa a tremer, você começa a lembrar das coisas. Aqui o Senhor falou novamente, as células do meu corpo estavam completamente atraídas por Deus. Por favor, preste atenção nisso, aqui está a diferença. À medida que você se aproxima de Deus, suas células ficam totalmente atraídas por Deus, seus pensamentos mudam, você muda. Você começa a chorar, porque você começa a ver a sua imperfeição, tudo perdoado pelo Senhor. É claro, vai ter um momento que você pede esse perdão. Mas você nunca vai lembrar de todos os pecados que você tem no seu pecado, ou seja, maneira diferente, a que não agrada o Senhor em seus pensamentos. Mas Ele perdoa você, Ele mostra a você, queridos. E aqui, à medida que ela aproxima dela, tem várias vezes, ela cai de joelho, ela começa a chorar. Todos vão fazer isso, na sua intimidade com o Senhor. Isso aqui é onde a sua intimidade, a sua santificação, você começa a ser mais e mais igual a Ele. Mas é o Senhor que faz isso, querido. É Ele que faz isso com você. Então você vai com Ele do jeito que você é hoje. Vai a Ele, você está sentado no trono dEle, se você ama Ele com o teu coração. Você está sentado no trono dEle com toda a sua imperfeição. E o Senhor vai trabalhar com você com tudo isso, irmão.
Não pare, não deixe ninguém te parar, queridos. E não se sinta mal. Você está sentado com o Senhor, irmão. Como fala as Escrituras. E aqui demonstrado aqui tão claramente. Todo o meu corpo o reconhecia como Deus Criador. Não havia dor em mim. Nada contrário, porque tudo havia aqui é perfeito e em equilíbrio. Meu coração sentiu tanto amor que eu estava superada, quebrantada com o amor da sua presença. Aqui está. Aqui está. Você vai se aproximando dele, seu coração vai quebrando, quebrando, quebrando. E cada vez mais aperfeiçoando, cada vez mais sendo igual a ele, sendo um com ele. Grande mistério. Falado, apesar de ser falado para o apóstolo Paulo tantas vezes, a igreja dele simplesmente não captou isso e não foi capaz de pegar o amor de Jesus ao mundo. Não pegou. Daí que o mundo pensa que a igreja de Deus é ódio. Você está com ele, querido. Seu coração está nele. Você quer conhecer ele. Você está com ele, querido. Não deixa nada de parar. Você está lá com ele. Lá abaixo de mim eu vi um jardim incrivelmente exuberante. Então o que acontece aqui? Que logo no mar de vidro, abre uma vala lá no tribunal, abre uma vala, ela começa a olhar para a terra e ela começa a ver a terra, ela começa a ver aqui as coisas do passado, da Bíblia, o Senhor mostrando para ela como um vídeo mais real. Ela viu que um jardim, né, o jardim do Éden, incrivelmente exuberante, havia uma cobertura e um manto de amor, como um escudo sobre a terra, uma tenda gigante. Então, muitos que falam que o jardim era um pedaço do céu aqui na terra, é verdade mesmo. Através disso, para a região do que conhecia ser algo perto do moderno Irã, toda a massa terrestre da terra estava grudada. Então, eu fiz um link aqui, queridos. Isso aqui os cientistas sabem que teve um tempo em que a terra era só uma massa, tá vendo aqui? E com o tempo ela foi separando, tá? O Senhor vai tocar nesse assunto. Então, a nossa irmã viu quando a terra estava toda grudada, em conjunto antes da separação das regiões continentes terem ocorrido. Ela viu 4 rios, e aqui ela começa a descrever a Bíblia. Cada rio que eu vi aqui é como uma águia glacial canadense, pura, fresca, clara, e o gosto é doce. De repente eu estava sendo cheia com o conhecimento de que estes rios estavam regando o jardim do Éden, e não houve necessidade de chuva, fala em Gênesis 5, 5 a 6. Ela viu que os animais no jardim do Éden, cada animal era bem alimentado, gentil, amável. E eu mesmo vi um leão sentado ao lado de um cordeiro. Olha que lindo, né? Então aqui ela está vendo o jardim do Éden. Ela lá no tribunal, na frente do Senhor, no mar do vidro, abriu e agora ela está olhando para baixo, vendo todo aqui a Bíblia acontecendo perante ela, como se fosse um vídeo. Aliás, um cinema, mas real. Poder de Deus, né, amado? E aqui ela fala, olhando pelo jardim, quando ela olhou, ela viu uma serpente que parecia ter pernas. Então, eu já vi um cientista falar isso, que essa serpente viu a arqueologia na Ásia, que ela tinha pernas. Ela tinha mesmo, a semana viu aqui, ó, a serpente tinha pernas. Perdeu depois, né? E ela viu aqui que não era tanto como a cobra de verdade que vemos hoje, mas como um lagarto e com a face de um ser humano. Ao olhar, ela percebi que este muro estava realmente lá para confiná-la na árvore e mantê-la dentro da área cercada. Então, sim, ela estava no jardim do Éden, mas ela estava confinada, amado. Se esta cobra estivesse por trás do muro, estaria livre para vaguear em torno da árvore. Então, percebi que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do meu ponto de vista, parecia que o Senhor tinha contido esta cobra maligna apenas aos limites desta árvore, que manteve, o Senhor prendeu essa cobra maligna na árvore, queridos. Então ela conversou com a nossa irmã da árvore, né? Embora eu não tivesse lembrado de nada parecido com isso nas Escrituras, tudo realmente fazia sentido para mim. E, estranhamente, eu também, entendi que todo o jardim era um paraíso, quase como se o céu estivesse na terra. Vi anjos circulando livremente, visivelmente dentro do jardim. Eu vou andar aqui mais rápido, vai ser um pouco longo esse, tá, queridos? Mas a ideia é realmente você ler assim com cuidado, você lê um parágrafo, você medita, você lê um parágrafo, você medita, tá? E ela aqui está olhando aqui para o jardim do Éden, então, ela começou a ver que
Aqui, depois de todo esse tempo, pensei como Eva foi ignorante por comer essa fruta, mas ainda assim, encontrei a minha própria carne atraída para prová-la também. Olha só. Pela linguagem da cobra, até a nossa própria irmã se sentiu na vontade de comer a fruta proibida. Na verdade, encontrei-me atraída pela fruta, mesmo com o meu conhecimento prévio das consequências de comer do fruto. Olha só. Quer dizer, a tentação que Eva teve não foi brincadeira, porque a nossa irmã, com conhecimento, se sentiu com vontade de comer a fruta proibida. Olha só. A coitada da Eva, né? Parece que era muito difícil para ela, né? E ela aqui continuou ainda descrevendo Eva, dizendo que era belíssima e tal. Ela fala, eu não tinha necessidade de ouvir a conversa para saber disso, mas tinha certeza que Satanás estava persuando ela a colocar dúvida em sua cabeça. Eu então vi a sua mão mover-se através da barreira de proteção ao redor do perímetro, que era quase como um escudo de plasma dourado. A Eva então atravessou aquele escudo de plasma que a nossa irmã viu para pegar essa fruta. Ela observou quando ela hesitou por um momento, mas em seguida arrancou a fruta, ela tirou-a fora desta barreira e finalmente deu uma mordida. Então ela viu aqui. A Eva passou com a mão dentro dessa barreira para pegar essa fruta e mordeu, comeu. Havia essa proteção nessa árvore com essa cobra, né? Não era para acontecer isso. Então ao meu lado e na minha frente, na frente de Deus, vi 2 anjos aparecerem e eu os reconheci. Eles estavam em ambos os lados da cratera do buraco. Um dos anjos tinha escamas, enquanto o outro anjo tinha um relógio do sol. E a coisa, tudo mudou, né, querido, depois disso, né? Quando o pecado entrou, tudo mudou, né? Agora o relógio estava fora de sequência de tempo, com um perímetro, e havia mais marcas originalmente do que agora. Os dias em seguida tornaram-se mais curtos e a morte foi acelerada. O pecado mudou o calendário. O pecado mudou o calendário. E vocês veem aqui que não era para acontecer isso, né? Então, quando o pecado entrou, o calendário do Senhor foi mudado, né? Agora, nós temos... E isso aconteceu aqui, 6.000 anos depois, né, Cristo? Tem 6.000 anos, amados, que isso aconteceu, olha só. 6.000 anos. Então, ela viu aqui o equilíbrio perfeito e os dias do céu sobre a terra agora se foram. O pecado causou isso. Então, ela olhando aqui ainda, ela viu mais... mas não mais do que a crucificação de Jesus em Gólgota. E ela falou está falando aqui, chorei quando olhei para esta cena de ponto de vista do céu, vi coisas no jardim a começarem a morrer quando as ervas daninhas cobriram a vegetação exuberante e sufocaram toda a vida. Olha só. Então, quando o pecado entrou, amado, tudo foi mudado no plano do Senhor. Tudo foi mudado no plano do Senhor. E ela falou que o jardim estava morrendo e a vida agora medida pelo relógio. Continuando aqui, nós vemos aqui o véu celestial sobre os seus olhos sendo levantado. Uma vez que o céu foi levantado, isso mudou seu foco de ver tudo para a escassez e de serem aceitos para serem envergonhados. Eles estavam agora concentrados na sua carne em vez de Deus. Então, o véu de Deus na terra, neles foram levantados, irmãos, né? A consequência do pecado. Naquele momento, vi que o Espírito de Deus vivo tinha desapossado deles e agora sabiam que estavam nus. Vi anjos em luto no jardim quando isso aconteceu. Como é triste isso, né? Todo mundo sabia que agora era tristeza. Até os anjos, o Espírito de Deus saiu deles, né? Tudo era tristeza, né, queridos? Então ela viu Jesus andando no jardim e chamando eles. Ao ouvirem esse chamado, ficaram com medo, se esconderam. Eles os chamou novamente e os encontrou em sua posição. Agora, vergonhosa. Vergonhosa. Jesus repreendeu-os, mas ele também estava de luto. Jesus estava triste pela perda e pôde ouvir seu choro em todo esse paraíso, agora desaparecendo. Vi então Jesus repreender a cobra e a amaldiçoá-la
quando ele amaldiçoou a serpente. Esse reptiliano humanoide, olha que interessante isso aqui. Este reptiliano humanoide, tipo de objeto animal, com poder ficou sem as pernas e deslizando sobre a barriga. Aqui está quando a cobra perdeu as pernas. Então viu o Senhor remover Adão e Eva para fora dos portões do jardim. Então aqui, amada, você está vendo o resumo, você lê aí com cuidado, ela viu tudo isso acontecendo perante os próprios olhos dela. Tem muito o que falar aqui, isso aqui acho que vai ser mais ou menos uma hora de vídeo, tá? Eu vou passar só aqui nas coisas que eu tenho colocado aqui. Viu o Senhor Jesus dizendo para a serpente que esta iria atacar o calcanhar de homens e seres humanos de forma contínua, mas seria derrotada eventualmente pela semente de Adão, o Filho de Deus, e o Filho de Deus, Jesus, né? Enquanto Jesus estava falando sobre isso, a cobra não tinha compreensão e apenas ficou sabendo que Jesus iria derrotá-la. Olha só. Que Satanás não sabia, né, queridos? Ele não sabia daqui, o Senhor falou para ela, o que o Senhor falou para Satanás aqui foi uma profecia, né? Que no final de tudo, Satanás ia ser destruído por ele. Ele não entendia essa hora. E você vê isso aqui, o anjo no topo de uma grande abertura do céu, trouxe a Bíblia para mim, ela viu aqui em Gênesis 3,15, no Apocalipse. A serpente tinha se tornado muito maior através dos tempos e agora um dragão veio sua eventual destruição. Ela viu esse dragão destruído. E eu, embora já soubesse do fim de Satanás, com antecedência, era tão reconfortante ver a sua derrota ocorrendo em pessoa. O Senhor mostrou para ela lá, quando Satanás foi destruído. Olha só. Ela já viu aqui o lago, com ele sendo jogado no lago do fogo. O final do final, né, queridos? Então viu as partes do Apocalipse sendo iluminadas, então ela viu Apocalipse 2, 7 a 10, Apocalipse 12, 11 a 13, isso aqui é no final do plano de Deus para a humanidade, tá, querido? Ele vai ser preso por 1000 anos, vai ser solto de novo, ele vai causar 2 Gog e Magog, 2 guerras, né? Está escrito em Zacarias, 200 milhões de soldados vão em Jerusalém, ele vai levar todo mundo lá. Vão ser consumidos, Satanás vai ser preso por 1000 anos, vai ser solto de novo, ele vai causar a nação novamente da terra para vir contra Jerusalém de novo. Mas depois, a segunda vez, ele vai ser jogado no lago do fogo, permanentemente vai ser destruído. E o Senhor mostrou isso aqui para ela, olha que lindo, né? E aqui ela fala uma coisa que é interessante, ela fala aqui, ao tentar Eva, que não estava na criação original, a serpente sabia que a única coisa que ele podia fazer era usá-la. Satanás sabia disso, olha aqui. Satanás também sabia que Adão a amava, então, se ele pudesse tentá-la, atrairia Adão para ser enganado juntamente com ela. Aqui está Satanás. E Satanás veio atrás de Adão por intermédio de Eva. Olha mais o que ela fala interessante aqui. Ela fala que Eva era a companheira perfeita de Adão. Usando isto para sua própria vantagem, a serpente tocou o ponto mais fraco do coração de Adão, indo contra ele através de Eva. Olha aqui. Olha como é esperto o maligno. Ele faz isso até o dia de hoje, queridos. Quando tudo isso aconteceu, o Senhor então amaldiçoou a serpente com o espírito de Satanás e lembrou a serpente do seu lugar, e isso seria para baixo, para o chão, para o pó. O Senhor fala mais aqui, enquanto Satanás continua a afligir a semente de Eva, quer dizer, as gerações de Eva, bem como todos os descendentes aqui na terra, portanto, Satanás aflige homens, principalmente por meio de mulheres, porque as mulheres são o ponto mais fraco do homem. Como é verdade isso, né, queridos? O maligno, o nosso inimigo, sabe que para ele destruir um homem, ele vem através das mulheres. Então aqui fala o espírito de Satanás não foi expulso do jardim, mas deslizou para fora do jardim em busca de Adão e Eva e sua eventual descendentes e sementes. Quer dizer, Satanás não foi tirado do jardim, ele mesmo saiu por conta própria para sair atrás dos filhos de Adão e Eva.
Vocês podem ler mais aqui, mais essas coisas aqui. Eu vou seguir para frente, são 21 páginas. O Senhor estava satisfeito com a sua criação dos céus, mas ele ansiava por algo mais que poderia ter comunhão com ele. Como o Senhor é um mestre artista, ele abrangia toda a vida, tudo que é santo, todas as coisas boas, bonitas, e ele é, ao mesmo tempo, perfeito e puro dentro do jardim original. E ela menciona aqui, na verdade, tudo isso veio de nosso Pai Santo, o Criador de ambos, a respiração e a vida. Descendo mais aqui para baixo, ela começa a falar, que ela fala dos 70 anjos chefes. Melquisedeque, amados, teve um profeta aqui que eu não sabia que realmente existia Melquisedeque, apesar de eu ver na Bíblia, eu pensei que era, mas no céu existe Melquisedeque, e esse pastor foi no céu e viu, e, a ordem de Melquisedeque, ele falou que eram esses anjos que estavam na terra, acho que era 70, exatamente está aqui, 70, e eles seguravam, né, o mal, né, antes de Cristo, né, era no tempo de Adão lá, né. E aqui estava, ela viu 70 anjos chefes, que são Melquisedeques, eles estavam aqui na terra, ela colocou isso aqui, que foram criados pelo Pai para ajudá-lo a governar os anjos, atribuídos a cada um esses 70 principais anjos. Ela viu uma hierarquia no céu, então ela viu muita coisa acontecendo. Um desses anjos reconhecia como Lúcifer, então aqui ela viu Lúcifer antes de ser Satanás ainda, porque ele era uma versão menor do Senhor e tinha um tipo ou padrão de luz similar que emanava de cima dele, como Jesus. Olha como ele é parecido com Jesus. Então aqui a nossa irmã já saiu de ter a visão do Jardim do Éden, e agora ela está vendo aqui já no céu, no tempo de Lúcifer. Então Lúcifer, de acordo com a Bíblia, assim, ele era muito, muito bonito, até o jeito de luz que ele tinha era igual ao de Jesus, quer dizer, ele é muito, muito diferente mesmo, muito, muito lindo, como fala as Escrituras. E ela fala que era impressionante, realmente não havia luz como dele, exceto pela de Deus e de Jesus. Quer dizer, é só a luz que emanava de Jesus e de Deus era mais bonito do que Lúcifer, mano. Olha só. Não à toa que levou um texto dos anjos com ele, né? Para o inferno, né? Com o tempo, esses anjos que estavam sob a liderança de Lúcifer começaram a louvá-lo, elogiá-lo e adorá-lo como Deus. Aqui está o problema. Pois Lúcifer era semelhante à imagem de Deus e mais diretamente acessível do que o Senhor para os anjos que estavam diretamente sob os seus cuidados. Os anjos começaram a adorar Lúcifer como Deus, queridos. Lúcifer era bonito, mas havia outros anjos iguais à sua beleza também. Pareceu-me que havia uns 21 chefes de anjos, deixa eu ver, uns 20 ou mais chefes de anjos que também tinham milhares sobre eles. Então, descendo aqui mais abaixo, já vai falar da caída deles, queridos. Em vez disso, esses anjos específicos tornaram-se tão interessados na beleza e presentes um do outro, que muitos haviam parado de procurá-lo de vez. No entanto, Deus desejou ter algo muito mais profundo do que aquilo que eles pudessem oferecer, e por isso decidiu criar a sua imagem, e para o seu deleite, lá o Senhor podia andar livremente entre o homem no jardim e ter acesso total. Então o Senhor teve a vontade, como ela vai falar aqui, de criar algo para adorar Ele, né, que é o homem e a mulher. E o Senhor sabia que já estava acontecendo isso no céu, né? Dos 70 anjos, além de Lúcifer, 20 deles também começaram a olhar para Deus de forma diferente. Eram esses chefes, anjos chefes, 20 deles começaram a olhar diferente para Deus. Olha só o problema aqui. Eles sabiam que nunca poderiam ser como o Criador, nem maior do que ele. No entanto, pensavam que uma vez que a costela fosse tirada do lado de Adão e Eva, e se eles fizessem algo igual, eles poderiam tornar-se igual a Deus. Tinham consciência de que não poderiam estar acima de Deus, mas acreditavam, em vez disso, tornar igual a Deus. Aqui está. A mente começa a ficar corrupta, né, queridos? Nos tribunais do Altíssimo Pai, o Senhor decidiu derrubar todos os 21 anjos chefes,
junto com aquele sob o seu governo para a terra. Isso aqui é um texto dos anjos que caiu aqui, né, queridos? Isso aqui não é os caídos, não, tá? Isso aqui é na rebelião de Satanás. O Satanás tinha 21 anjos chefes que comandava um terço dos anjos que caiu com ele. Ela viu Lúcifer seja lançado para fora do céu, com uma estrela cadente caindo, e foi mesmo como um relâmpago. Ela viu ele caindo aqui. Então aqui fala que houve uma grande tristeza e dor, porque os anjos que foram expulsos amavam o Senhor e acreditavam que por suas obras pudessem depois de um tempo retornar para casa e o céu, e tinham esperança. Os anjos, né, que rebelaram contra o Senhor, foram jogados na terra, mas eles caíram, eles ficaram tristes e queriam voltar e achavam que um dia ia voltar. Ela viu o desespero quando estes caíram em desgraça e viu o céu chorar pelos seus filhos. O céu ficou muito triste. Né? O céu chorou, mas eu sabia que se esses anjos tivessem ficado, haveria divisão. Meus amados, eu tenho falado aqui várias vezes, uma das coisas que o Senhor simplesmente não tem, tá, querido? Se você quiser medir o seu amor do Senhor dentro de você, ele não tem divisão em hipótese alguma, tá? Se você ter divisão de um jeito ou de outro, se a igreja reúne na sua casa, ao redor do mundo, seja onde for, e você cria uma certa divisão porque um outro irmão mente mais do que você, faz coisas mais do que você, desagrada você, você causa a divisão no seu coração. Amados, o Senhor não está em divisão. Não está em divisão, tá, queridos? Não está em divisão. De qualquer tipo de divisão, ele simplesmente não está, tá, queridos? O Senhor falaria, meus mistérios estão sendo mostrados agora para você, porque eles foram reservados para este tempo. Ainda muito mais agora, né? Mas já passaram 10 anos, né? 10 anos. Ela fala aqui, e naquele momento, então, vi um homem no céu que reconheci, porque eu já havia visto esse homem antes. Quem que é? Quem que é? Olha quem vai ser esse homem. O anjo que fala, este é um dos pais de Noé. Ele vai orar por você como um manto. Ele nunca viu a morte. Olha quem que é? Enoque, queridos. Enoque, ele tem o favor do Senhor. E o favor do Senhor está sobre ele. É uma das testemunhas do Senhor, é Enoque. E aqui está Enoque, ela viu o Senhor. Já tem uns 3 ou 4 sonhos dela que ela viu Enoque. E ela aqui fala de Enoque, descendo aqui mais para baixo, aqui nesse tempo aqui então, aqui está ela fala, durante esse tempo eu vi esses anjos caídos tentarem encontrar uma maneira de voltar para o céu. Eles estavam tentando voltar para o céu. Eles queriam apelar para o Senhor, mas seus ouvidos não estavam abertos para os seus gritos. O Senhor não estava ouvindo eles. E o livro de Enoque fala claramente sobre isso aqui, né, queridos? Claramente. Este belo anjo caído tornou-se atraído por uma das filhas de Eva e voltou seus pensamentos para ela cada vez mais, porque a cada dia ele a observava. Então aqui está, queridos. Meus amados, olha só aqui quando os caídos caíram, né? Se arrependeram de tudo que fez, etc, etc. Olha só o que eles têm falado aqui. Em seguida, ele pensou consigo mesmo, se o Criador não nos permitiu retornar e estamos vagando nesta terra até os dias da decisão a respeito do nosso destino, olha só, aqui está o caído falando. Então eu vou tomar essa mulher como se ela tivesse sido criada da minha costela. Vou me tornar mais parecido com eles, seres humanos, os quais o Senhor ama. Aqui está a corrupção desses caídos. Foi isso que eles fizeram. Tentando se parecer como o Senhor, casando com mulheres humanas. E como se ela fosse criada da costela dele. Olha só. Tentando agradar ao Senhor. E esse anjo caído em seguida reuniu todos os outros 20 anjos, exceto Satanás, e lhes disse, vamos tomar essas mulheres para serem nossas esposas e criar nossa própria raça, para que o Senhor também possa nos amar. Olha só. Corrupção, corrupção mesmo. Dessa forma o Senhor pode ser misericordioso, nos amar e amar as crianças nascidas de nós. Aqui está
com exceção de Satanás. Esses malignos, esses 20 líderes malignos, que levou o resto olha aqui, criando a própria raça dele, e a raça dele está aqui no dia de hoje. A semente, os DNA das serpentes, está aqui até o dia de hoje, irmãos. Isso aqui é quando nós falamos que o homem é híbrido, quer dizer que ele não é 100% humano, ele é misturado com essa raça aqui, desde aquele tempo, querido. Misturando. E hoje são parecidos com nós, são igual a humanos, eles chegaram nesse ponto. Naquele ponto, os primeiros filhos deles eram os gigantes, né, os Nephilim, né? Continuando aqui, fala, os anjos concordaram com isto juntos, sem juramento, mesmo que a serpente havia traído Eva, e o Senhor disse que haveria conflito entre os dois para a eternidade. Eles continuaram a desobedecer a Deus por olhar para as mulheres. Quando os anjos fizeram essas coisas proibidas com essas mulheres, a última porção de qualquer santidade que restava sobre eles se retirou. Acabou tudo, queridos. Acabou tudo depois disso. Ao fazer isso, o favor do Senhor e as suas ligações com o céu e a eternidade agora estavam cortadas e sujeitas à morte, e eles se tornariam corruptos com o resultado. Esses anjos caídos, então, corromperam as filhas de Eva. Aqui está, os anjos em sua união com as mulheres criaram hostilidades aos filhos, e os anjos caídos começaram até mesmo a desprezar os próprios filhos dele, os Nephilim, os gigantes. Mas Satanás ficou desinteressado em mulher e não participou, quer dizer, ele não coabitou com mulheres, não participou com os outros 20 anjos caídos e seus seguidores, os 20 líderes e o resto dos anjos, né? Um terço. Mas esses que coabitaram com mulheres, o plano do inimigo ainda tinha o mesmo objetivo, mas o seu era mais um curso diferente. Os anjos caídos em seguida começaram a ensinar aos homens, seres humanos, habilidades e ofício para que eles pudessem ser adorados pelos homens como deuses, em vez de adorarem o único Deus verdadeiro. Isso aqui nós vemos isso nas culturas gregas, nas culturas faraóticas, e cada um desses anjos, quando você tiver seu tempo, dá uma olhada, cada um criou alguma coisa ao ser humano. Um criou armas de guerra, outro criou maquiagem, outros criou mapas do céu e das estrelas, outro criou astronomia. Tudo isso, é claro, para causar corrupção no ensinamento, desviar todos ao Senhor, né? Desviar todos ao Senhor. Eu já foi falado aqui nesse canal antes, né? A astronomia, para começar a ler os céus e estrelas. E tudo que o Senhor fala, né? Que o sinal do Senhor está no céu e estrelas, mas eles criaram essas coisas justamente para enganar o homem, para ele não olhar para Deus. Criou medicina através de plantas, flores, etc. Quer dizer, para o homem não precisa de ir a Deus. Criou adornamentos e belezas nas mulheres. E aí você vê, todos eles, astronomia, e você vê aqui obras de fibra, de linho, bruxaria, arquitetura e estrutura. Continuando aqui seu plano, e o plano dos outros foi a construção de templos de honra para si mesmo, onde as pessoas pudessem viajar para adorá-los. Eles também poderiam construir edifícios altos o suficiente para que pudessem chegar ao céu. A Torre de Babel aqui. Isso continuou, eles continuaram fazendo essas coisas, corrompendo toda a raça humana, queridos. Aqui começou tudo aqui, queridos. E eles estão presos nesse dia de hoje ainda, esperando a decisão deles. E os Nephilins, os espíritos de Nephilins ainda vagam nessa terra junto com os demônios. Então dê uma boa lida aqui, queridos. O tempo já está correndo. É uma boa lida, tá? É uma boa lida muito boa. Dá para você entender de onde vem tanta corrupção no ser humano, né? O Senhor está chegando, o Senhor está prestes a bater o martelo e colocar um ponto final sobre isso, queridos. Ponto final. Mas não é ainda, tá? Não é ainda o dia de julgamento, ou o último grande dia, que é o 8º dia da festa dos tabernáculos. Ainda tem outra colheita para acontecer, queridos. Mas eles estão esperando, eles estão esperando. Leia o livro de Enoque, vocês vão ver muita coisa boa sobre isso. E aqui ela fala, as mulheres que tiveram relações com os anjos caídos em breve deram à luz aos que eram gigantes ou os Nephilins. Esses então consumiram mais do que a terra poderia fornecer.
Eles também tiveram um enorme apetite de luxúria para os olhos e para o sangue. Tornaram-se os principais devoradores da terra e tudo que nela estava. O livro de Enoque fala muito sobre isso. Eles começaram a comer eles mesmos, depois eles começaram a comer os homens, né? Gigantes, né, mas não conseguiram satisfazer a fome. Os anjos caídos foram proibidos a compartilhar com a humanidade os segredos do céu, mas quando o fizeram em desobediência, eles apresentaram ainda mais o pecado e a morte. Tais anjos geraram gigantes que eram abominação ao Senhor, fizeram com que o avanço do mal se tornasse tão difundido que o Criador agora teve de intervir. É o dilúvio, né, queridos? Mas eles sobreviveram os dilúvios. E eles estão prestes a voltar nessa terra e eles vão andar aqui, amados, na grande tribulação. Esses gigantes, os filhos deles, né, eles vão andar aqui. Eles vão andar aqui, assim também como os demônios alienígenas, todos eles vão andar aqui na grande tribulação, querido. A igreja do Senhor não vai estar mais aqui, ou seja, aqueles que têm aceitado o Senhor como Deus de coração não vão estar aqui. Já os remanescentes vão estar lutando contra eles, libertando o povo desses malignos, desses espíritos, etc, etc. Os anjos caídos em seguida viram a corrupção que causaram porque o mundo começou a experimentar todas as coisas contrárias ao céu. Um dos anjos caídos em seguida reconheceu que havia um ser humano especial que andou perto do Senhor e ainda mais próximo mesmo do que Adão tinha andado, e era Enoque. Você vê isso na história de Enoque, eles pediram Enoque para interceder por eles. A nossa irmã começou a falar: Senhor, isso não está nas Escrituras, o homem exige... Não tem muita gente que é assim, querido? Você ensina muita coisa. Não está na Escritura, fica quieto. Aqui o Senhor teve que calar a nossa irmã, né? Ela está no céu, ouvindo a imagem, uma coisa no céu, e ela já falou: pai, isso não está nas Escrituras. Está claramente definido no livro de Enoque, tudo isso. Imediatamente já não tinha palavras em minha boca, porque o Senhor, em sua santidade, não estava me permitindo questionar o que eu estava vendo. Tornei-me fraca e chorei. Agora eu me perguntava se ele iria parar tudo, incluindo esses sonhos, com ele. Aqui está, meus irmãos, vocês que preocupam tanto em o pecado que está separando você do Senhor, né? Você que ama o Senhor. Aqui está um pecado acontecendo na cara do Senhor. No trono, no próprio trono do Senhor, queridos. Que é você falando para o próprio Deus que isso que ele está mostrando não está na Escritura. Isso é pecado, né? Na cara dele. Ou seja, isso que o Senhor está fazendo é mentira. Na cara dele, amados. Na cara dele. E agora? Ela fez esse pecado na face de nosso Deus, no trono dele, amados. O que você acha que ele fez? Ele estava aqui da borda da criação, ela estava aqui na fenda, olhando para baixo do mar de cristal, na criação, e de repente, na presença de Deus, o Criador de todas as coisas, e de repente percebi a minha própria rebelião, pecado, e hábitos carnais, pecado. Mesmo quando senti isso, um calor me cobriu, até hoje mesmo, enquanto escrevo. Este calor era um cobertor de cura, e agora, com a minha cabeça para baixo, incapaz de falar, senti a mão sendo colocada sobre a minha cabeça e pensei que era um anjo à minha direita. Então eu senti uma mão no meu ombro da esquerda. E o Senhor fala: Erim, esses homens favorecidos estão orando e fortalecendo para essa tarefa difícil de escrever ministério. Quer dizer, o Senhor não ficou com raiva dela. Aqui está, assim. Aqui está o amor do Senhor em plena ação daquele filho que ama ele, que mentiu, que duvidou dele, na cara dele, amados, na cara dele, no próprio trono dele. Aqui está. Se alguém tem mais dúvida do que é ensinado sobre esse pecado. Ele apaga os pecados porque você ama ele, queridos. Mas como eu te falei antes, no caminhar que você tem com ele, assim como acontece com todo mundo, você sente a necessidade de falar para ele todas aquelas coisas que é desagradável a ele. Você sente essa necessidade, mas você está sentado com ele. Queridos, vocês estão sentados
com ele no trono dele, tá? Aqui está um exemplo ao vivo a você de uma mulher que muitos falam, subir ao céu não tem pecado, é isso? Todos têm. Mas aqui, na própria face do Senhor, desafiou na face do Senhor e nada aconteceu, queridos. E aqui aparece então Enoque e Elias, que estão do lado direito e do lado esquerdo dela, fortalecendo ela pelo trabalho que ela tem de escrever esses sonhos. Ela fala aqui, tem havido um véu que eu tenho permitido se manter escondido, os grandes mistérios que agora começarão a ser revelados à sua geração e pelo meu desígnio. Então aqui está, o Senhor começou a revelar os mistérios dele, nesses sonhos dela. Ele está continuando revelando. Nesse momento, amados, ele está revelando cada vez mais do amor dele, que não foi pregado às nações. Foi pregado o pecado, a perfeição, a imperfeição, aquelas coisas tudo. E não mudou, é muito difícil tirar isso do cristão, queridos. É muito difícil. Agora, os dois homens de favor do céu e da terra nunca viram a morte, Enoque e Elias, mas foram removidos deste lugar por um milagre. Os espíritos desses homens ainda estão sobre essa geração, como está escrito. Eles vão atestar e testemunhar a respeito destes, e aqui está, eles aqui, no sonho 746, na mensagem, a nossa irmã viu o Senhor entrando na água viva, no rio da água viva, e batizando com fogo Enoque e Elias, porque eles estão prestes a entrar em cena. O Senhor já pediu para orar para eles, tá, queridos? O trabalho difícil que eles vão ter. O anjo então apontou novamente para os anjos caídos e os seus filhos criados. Eu vi essas coisas nojentas. Compreendi ainda com ainda maior clareza Sodoma e Gomorra. Eu vi esses homens naquelas cidades propondo anjos para a prática da homossexualidade. Olha os anjos, o que eles causaram? Vi crimes contra animais, aqui ela voltou a ver a terra, né, irmãos? Voltou a ver a terra. Eu vi até bebês de prostitutas sendo atirados nas ruas como lixo. E aqui vocês continuam vendo aqui mais e mais. Vou chegar aqui perto. Sim, à sua direita, diz o Senhor, é Enoque, e à sua esquerda é Elias, diz o Senhor. Eles caminharam comigo e sofreram muito. Novamente, eu tinha outra coisa a dizer a Deus em uma coisa que eu não me atrevo. Eu questionei o meu valor de novo em meu lugar enquanto esses grandes homens de Deus oravam por mim e por um manto de proteção e unção sobre mim. Olha só. Isso aqui, quando você está perante o Senhor, você sente a necessidade, né? A necessidade do coração ser quebrado perante Ele. Você pedir desculpa, Pai, por tudo que eu fiz que desagradou o Senhor. Isso acontece, irmão, no trono dele. Mas você não é parado, se você tem o seu coração nele, você não é parado de entrar no céu, no tribunal dele e sentar junto com ele. Você não é parado, queridos. Ponto final. De acordo com as Escrituras, de acordo com a história dele. Continuando ainda mais aqui, Enoque era gentil, mas muitas pessoas foram atraídas pela sua santidade, até a luz emanava de Enoque, como Moisés, né? Aqui você vai ver que os anjos caídos usaram Enoque para conversar com o Senhor, para salvar eles. Isso só deixou o Senhor ainda muito mais com raiva e triste, porque ao contrário, é um anjo que tem que pedir favor a Deus para os homens, não o contrário, né, queridos? Você vê isso também no livro de Enoque. Deixou o Senhor muito com raiva e triste ainda mais. Enquanto eu estava olhando para ela, um outro livro dentro da Bíblia surgiu e eu vi os escritos de Enoque e os registros de tudo isso. Quer dizer, no livro original da Bíblia, Enoque estava nele. Ela falou, eu sabia do livro de Enoque, mas eu não entendi e fui ensinada a não acreditar nesse livro. Quem de vocês aí, hein? Tem vários pastores que são ensinados a não acreditar no livro de Enoque. Vi outro anjo conter o livro de Enoque em um frasco de vidro. E Enoque fala aqui, o Senhor chamou Enoque e depois eu vi Enoque falar com os anjos. O Senhor deu alerta aos caídos. Havia agora grande luto, tristeza e choro, porque o Senhor recusou a petição de Enoque em nome dos anjos caídos. Quer dizer, Enoque chegou para fazer a petição para os anjos caídos, o Senhor recusou, aliás, deixou isso o Senhor até mais triste.
Vi então que Deus não estava chateado que os anjos estivessem pedindo por perdão para si e para seus filhos, mas estava entretecido porque eles estavam tentando usar Enoque para interceder por eles. Que Deus não ficou chateado com os caídos de pedir perdão e as coisas todas, né? Mas ficou por eles usaram Enoque. Essa intercessão era um papel que os anjos caídos deveriam ter conhecido, não ser permitido na área celestial. Os caídos fizeram uma coisa que eles não podiam fazer, pediram a um ser humano para interceder por eles. Apesar de toda a sua maldade, os anjos de alguma forma aprenderam a amar os seus filhos maus, conhecidos como Nefelins, os gigantes, né? Quase todos os anjos caídos foram encarcerados em cativeiro e seus descendentes foram marcados para a destruição. Alguns imediatamente e alguns em datas posteriores. A ele agora tinha sido conhecido o privilégio... Vi então Satanás e notei que ele era o mesmo espírito que estava sobre a serpente no jardim. A ele agora tinha sido concedido o privilégio, como uma serpente, de deslizar e atingir os calcanhares dos homens. Essa serpente, ou Satanás, odiava as mulheres, ainda mais por causa de sua maldição, e porque ela foi feita por Deus e não criada como Adão. Olha só. Mas Satanás odeia o homem também, né, queridos? Mas mais ainda a mulher, porque a maldição caiu sobre ele por causa disso. Na verdade, Satanás desprezava as mulheres ainda mais do que os homens. Ele não foi influenciado com luxúria por elas, como os outros anjos caídos, que reconheceram sua beleza, assim como Adão. Satanás era arrogante, Satanás não lutou durante a batalha com os anjos caídos e seus filhos gigantes. Teve uma batalha, né? Quando o Senhor enviou os arcanjos dele, Miguel, Rafael, Uriel, está tudo no livro de Enoque, queridos. Em vez disso, ele sentou-se na fenda de uma rocha acima da batalha. Como resultado, o Senhor decidiu dar temporariamente a ele a responsabilidade da terra. Aqui está, queridos, porque Satanás é o Deus de letra minúscula, da terra por um tempo designado. Está prestes a acabar. Prestes a acabar. 6.000 anos já passaram, queridos. E aqui está do porquê o Senhor deu a responsabilidade da terra, porque quando os arcanjos, o Senhor veio para lutar contra os caídos e contra os filhos dele, na luta, Satanás não quis lutar. Ele era o único que não quis lutar. Ele ficou olhando a luta, mas ele não quis lutar. E por causa disso, o Senhor deu a responsabilidade da terra para ele por um tempo limitado. Mas ele queria até cobiçar. Então Enoque mostrou-me os pensamentos de Satanás e ele queimava de ódio porque o Senhor tinha o poder que ele cobiçava. Eu vi um dos anjos do exército do Senhor darem a Satanás um conjunto de encargos como leis e perímetros escritos num pergaminho. Quer dizer, sim, você vai governar a terra, mas você vai estar cheio de leis e regulamentos que você não pode cruzar. Eu não sei se fala aqui, mas no livro de Satanás fala que Satanás queria o poder de ser onipresente. Onipresente, o Senhor viu o coração dele, né? Ele estava enganando o Senhor, ele queria estar igual ao Senhor em todo lugar ao mesmo tempo, mas o Senhor não permitiu isso. Quando ele aparece, ele só está naquele lugar somente, queridos. Ele faz muita coisa rápida por causa da internet, entra e sai, faz coisa rápida, mas ele não é onipresente. O Senhor não deu isso a ele. Então aqui fala, eu vi que o Senhor estava com raiva, pois sabia que ele estava tentando enganá-lo. Isso aqui é quando ele pediu para ser onipresente. Enquanto o inimigo pensou em si mesmo, as suas palavras eram lidas e escritas em uma página de Deus. E todos os seus maus pensamentos eram visíveis do céu. Sim, amado, o Senhor conhece cada pensamento nosso. Tá? Cada pensamento nosso. E se você é igual ao João, que eu penso várias e várias coisas que é desagradável ao Senhor, isso é pecado. Mas eu só digo pecado de uma maneira de isso desagrada o Senhor. E é por isso que a grande ironia da igreja que fala que você tem que livrar seu pecado para chegar perante o Senhor, você nunca, queridos, por favor, escuta o que eu estou falando. Você nunca chega num ponto de não ter pecado, porque ou você pecou fisicamente ou pelo pensamento. Pelo pensamento, sim, você faz as coisas agradáveis ao Senhor. Então, é a grande ironia
da igreja de Deus, pregar isso. Grande ironia. O salário do pecado é a morte, todos que pecam morrem, etc, 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 etc. Ninguém nunca fica assim. Mas para aqueles que têm o coração no Senhor, você está debaixo da graça e não da lei. Em Isaías fala por seu dia mais perfeito. No seu dia mais perfeito, você é como um pano sujo. Eu vou pegar isso aqui. Aqui está. Eu vou ler isso aqui para você. É trapo imundo. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Então, nos seus dias de justiça mais perfeitos, nos seus dias, do seu dia mais perfeito que você teve com o Senhor, nos seus dias de justiça. Isaías 64, 6. Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Trapo imundo. Isso aqui no seu dia, no seu melhor dia, querido. Olha que coisa. Trapo imundo. Então, por que, mano? Por que a igreja prega a perfeição? Por que a igreja prega para eliminar o pecado? Por que isso tudo, queridos? Sendo que nós, no dia melhor que nós tivemos, somos trapos imundos. É uma grande ironia isso, né? Mas nós estamos, pela graça, você entra perante o trono de Deus, você chega perante o trono de Deus pela graça e pelo amor que você tem a Ele. Agora, é o Senhor, é a sua intimidade com o Senhor, que no decorrer desse tempo, de toda a eternidade, você vai ficando cada vez mais e mais e mais igual a Ele. E Ele chega a um ponto de falar, como falou para os apóstolos, eu e você, nós somos um. Como é que Ele fala isso, queridos? Ele é puro limpo. Como é que Ele pode ser um com você, sendo que você, nos seus melhores dias, você é um trapo imundo? Como pode ser isso, queridos? Se não for pelo fato que, sim, o seu pecado em relação ao relacionamento com Ele não é irrelevante. É totalmente irrelevante, só é isso. Você é um com Ele, como você é. Agora, muitos de vocês que estão me ouvindo, o Senhor está dentro de você, Ele está vivendo dentro de você. Você, que nos seus melhores dias, a sua justiça é um trapo imundo. Por favor, não deixe ninguém te parar, então. Não deixe ninguém te focalizar em ser perfeito. Não deixe ninguém te focalizar no pecado, tá? Não faça isso, porque o Senhor não faz isso com você, queridos. Procure simplesmente conhecer o Senhor. Só. Conhecer quem é Ele, conhecer como Ele pensa. E você não vai conseguir tudo, mas quando você aceitar o convite, quando você, no seu coração, pensar, eu quero conhecer o Senhor. É Ele que no seu caminhar com Ele, você vai começar a ver, à medida que você chega na santidade dele, quem é Ele, irmãos? Quem é Ele? Seus pecados estão longe de você nesse relacionamento com Ele, de acordo com as Escrituras, de acordo com aqui. O Senhor então respondeu dizendo a Satanás que o custo de cada um de seus filhos e sua criação deve ser determinado por Ele e somente Ele. Quer dizer, aqui está o Senhor batendo o martelo. Tá, Satanás, eu te dou a terra, mas é eu que direciono as coisas. É claro, né, amados? Por isso nós somos vivos. Claro, né? Ele mataria todo mundo em um dia, que nem fez com a família de Jó. Satanás te acendeu em ira quando ele percebeu que Deus havia concedido a ele o que não concedeu a ele o que ele havia pedido. Mas, em vez disso, estava agora restringindo ainda mais. Seu plano era, eventualmente, colocar o homem contra Deus e uns com os outros, divisão, para que o Senhor os rejeitasse e determinasse que fossem muito corruptos para o céu e salvação, tirando assim de Deus os filhos que Ele ama. Aqui está. Da onde vem a perfeição? De onde vem você querer ser perfeito? Satanás colocou isso na igreja de Deus. Colocou isso na igreja de Deus, que um olha para o outro primeiro, um olha para o outro, um tenta dividir o outro no coração. Isso não vem de Deus. E depois ele ainda traz, ele leva mais, ele fala aqui, ele leva o homem, armou o homem contra o próprio Deus. E armou o homem dizendo que você tem que ser impuro, você tem que ser perfeito para chegar perante o Senhor. 3 mentiras de Satanás, tudo veio dele, irmãos. A igreja de Deus não consegue ver isso, queridos. Leciona, prega, mas não consegue ver isso, queridos. Até hoje há divisão na igreja. Até hoje
é pregado que você tem que eliminar seu pecado. Até hoje, as pessoas não conhecem o Senhor, são armados para ir contra o Senhor. Isso acontece hoje, queridos. Agora você sabe de onde que veio. Do próprio inimigo. Do próprio inimigo. Após esse tempo de tristeza, vi Satanás escolher vários humanos para governar com ele. Sim, ele governa através dos humanos. Descendo mais aqui ainda, ele fala, no entanto, Deus ainda tinha comunhão íntima com Enoque, pois concedeu-lhe graça, bem como a sua descendência. O Senhor manteve Enoque com ele, e vi que a duração da vida do ser humano e do homem ficou mais curta. Deus havia encurtado os dias dos homens e, portanto, a influência do mal. Então, aqui ele fala do dilúvio. Quando o dilúvio cobriu a terra, eu vi o Senhor moldá-la, separou as massas da terra, uma vez unidas. Você lembra que eu mostrei para vocês que era só um bloco de terra? O Senhor separou. Ele as quebrou, dividindo em regiões, enquanto a inundação continuou. Quando essas massas de terra foram separadas, vi que os anjos caídos em suas prisões foram separados, juntamente com a terra. O Senhor separou os caídos também, mas para um não conversar com o outro. De fato, o Senhor estava separando mais distantes a fim de impedir que eles se comunicassem. Eu então percebi que os templos erguidos pelos anjos caídos para si mesmo, eu dei um exemplo aqui você vê que na história do ser humano há vários e vários templos, né, queridos? Que eles queriam ser adorados como deuses, aqui está, né? Há vários e vários deuses. É interessante isso aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês dos deuses. Você vai ver aqui que uma da cara dos deuses é uma própria serpente. Olha só, quer ver? Vai mostrar aqui, queridos. Eu achei isso aqui na revista. Onde é que está aqui? Aqui está. Aqui a cara de uma serpente aqui. Olha aqui o bico da serpente. Deixa eu ver se eu chego mais perto aqui. Assim, querido, eu coloquei aqui. Então você vai ver aqui. Isso aqui são as cabeças do trono aqui em cima, que caiu no chão pelo tempo. Isso aqui são os deuses que foram adorados no tempo dele. Olha isso aqui, queridos. Nós vamos chegar aqui a cara de uma serpente. A cara parece que é de um bode, amados. São a cara mesmo desses gigantes, desses deuses, amados. E esse aqui não precisa falar, né? Está em toda a terra, né? Esses deuses, Zeus, isso, aquilo, né? Cada ponto desse era uma massa de propriedade para os anjos caídos, e a terra foi agora dividida em continentes, ainda mais separados, por uma grande linha de falhas, são os pratos tectônicos. Então o Senhor separou, quando ele separou a terra, ele separou também os caídos. Aqui fala em seguida, cada um dos herdeiros restantes dos anjos caídos vagaram pela terra, devorando, esses aqui são os nefilins, os gigantes, devorando sobre as regiões de seus pais, exercendo suas práticas. E Enoque começa a conversar aqui está o Enoque, quando ele começa a falar, Enoque fala, o véu está prestes a ser levantado e haverá grande medo. Isso aqui quando o Senhor levantar o véu de nossos olhos, né, amados? Aqueles na grande tribulação, vocês vão ver, as pessoas vão ver demônios de tudo quanto é tipo de coisa, vai ser horrível. A Bíblia fala que muitos vão desmaiar. São horríveis, viu, queridos? Aranhas gigantescas com cara de homem, aquelas coisas mais esquisitas que existem, tá? E o véu vai ser levantado, aqueles que ficarem aqui na grande tribulação. A igreja vai embora. Aqueles que conhecem o Senhor, que declarou o Senhor Deus de coração, vão embora, não vão estar aqui. O Enoque fala, as minhas palavras foram autorizadas a serem removidas da Bíblia original. Aqui está. E tem religião que tem falado para não observar Enoque, mas no início de tudo, Enoque estava na Bíblia, foi autorizado a ser removido, nosso Deus deixou. Siga mais em frente, o Enoque fala, o Senhor nos enviou a dizer-lhes para continuar a sua jornada e para remover os obstáculos que estavam impedindo de tudo o que o Senhor tinha desejado para a sua vida. Já falou isso várias vezes, amados. O Senhor, quando o Senhor criou a sua alma, Ele criou também o seu livro e as coisas que o Senhor deu para você. Então, vamos ao Senhor para saber, pede isso ao Senhor,
para que você possa fazer tudo que o Senhor deu para você. Teve um pastor aí, um pastor profeta, que ele foi no céu, ele viu esse livro dele, e ele só tinha completado 35% do que o Senhor tinha dado a ele, querido. 35%. Então procure saber o que Deus tem para você em sua vida, querido. A nossa irmã tinha também esse obstáculo, alguma coisa estava tendo um obstáculo para ela. Ele fala, você era uma pessoa do mundo, mas agora uma filha de Deus. Glória a Deus, né, queridos? Todos nós. Você anda entre nós, em lugares altos, e é amada pelo rei. Olha Enoque falando. Muitos de vocês, como nós, nunca verão a morte, a transformação acontecendo, outros estão indo para o céu. Isso é uma bênção e outros irão testemunhar disso, mas não vai acontecer como alguns esperam. Continuando mais aqui para baixo, ele falou, lembra dos anjos caídos com o dom de calendários. E o Enoque fala mais aqui, nós estamos chegando aqui quase ao final. O Enoque fala, será que deu para você ver qual calendário era o calendário de Deus? Ela falou que sim. O Enoque, eu acredito que ele é um dos supervisores do calendário de Deus, eu me lembro aí, uma das mensagens. Ele falaria, mude a sua perspectiva, observe Israel e lembre-se do calendário hebraico. O mistério de Deus segue o calendário hebraico por décadas. Por uma década, né? 11 anos por aí. Ela também celebra a festa santa de acordo com o calendário hebraico. Agora volte para os seus marcadores e olhe o termos desse calendário. Retorne e lembre-se que Israel é o seu marcador e o inimigo mais odiado por esses anjos caídos. Em segundo lugar, é a noiva. Os anjos caídos odeiam Israel em primeiro lugar e depois a noiva em segundo, olha só. Também o que ocorre após a neve, o que você procura. Interessante, após a neve. Será que aqui está sendo uma profecia que ele está dando para nós? Então, aqui está, continuando mais ainda. Enoque fala, vamos vê-la novamente, Erim. Eu acho que Elias quase não fala aqui. Elias, mas está aqui com ela, abençoando ela também. Israel é um marcador para os sinais da volta de Jesus. Você está no mistério de Deus há um tempo, você sabe que ele já falou isso várias vezes. Israel agora está em guerra e vai ficar cada vez mais em guerra. Depois vai ter um tratado de paz regional quando a guerra piorar. E os Estados Unidos, assim como outros países, vão querer dividir Israel. Vai ser quando tudo vai acontecer, porque o Senhor falou, você divide a minha nação de Israel, eu vou dividir a sua nação imediatamente. Vai ser quando as coisas ficam muito, muito feias, irmãos. Isso está para acontecer também. Israel está nesse momento em guerra. Que dia é hoje? Tem que mostrar o dia aqui. 16 de novembro de 2023. O anjo continua falando aqui para ela, quando a trombeta soar, nem todos estarão prontos e muitos irão se surpreender. Ore por essas pessoas. O Senhor já tem falado dessas pessoas aqui, é um anjo falando, que a trombeta vai soar, vai haver o arrebatamento e alguns vão se arrepender. Isso aqui na analogia são das 10 noivas, tem as 5 noivas sábias e as 5 noivas nécias. As noivas sábias serão transformáveis, as nécias não. E o Senhor falou que já vai ter filhos dele com raiva dele, muita raiva dele. Ele já falou sobre isso. Chamar ele de injusto, querido. Você acredita em coisa dessa? Injusto. Parece que nunca acaba essas coisas do ser humano contra o Senhor, né? Há muitas referências, porque agora a palavra começará a ser iluminada como nunca antes. Amado, o Senhor está mostrando coisas incríveis. Aqui, pelo menos, no mistério de Deus, na igreja, Shekinah, coisas incríveis o Senhor está mostrando. E nós temos aqui, quando temos aqui o pastor Jones, o pastor Lucas, o profeta João Batista, eles estão sempre aqui no sábado, né? E nós estamos, cara, falando coisas muito, muito novas, mesmo, muito, muito queridas mesmo. Sim, estão sendo iluminadas. O corpo de Cristo será um. O Senhor tem falado que até mesmo essas noivas sábias que estão sendo enganadas pelo maligno, estão sendo lidadas pelo maligno, quando o Senhor vier, o Senhor vai trazer essa noiva sábia ao primeiro para ter um pastor e uma ovelha. Já aquela tola, ela vai passar pela grande tribulação, é o entendimento que eu lembro aqui no momento, tá? Mas o Senhor já mostrou a misericórdia dele, até ela, porque elas amam ele, esse grupo de pessoas amam o Senhor profundamente, mas estão sendo guiados pelo espírito maligno, como ele tem falado. E quando o Senhor brotar nessas outras pessoas, esse grupo de pessoas vão ver que
Sim, o Senhor está num outro grupo e o Senhor vai unir todo mundo junto, tá? Olha que grande é o Senhor, né? Porque ela já tem, esse grupo de pessoas já tem, amados, o coração no Senhor, mas foram enganados pelo maligno, né? Isso está para acontecer também. A você tem sido dado o dom de uma vidente, e você deverá escrever o que vê. Os outros serão dados dons de discernir e testemunhar. Todos nós temos dons diferentes, queridos. Não tenha medo, coragem, porque uma lição de Elias à espera. Aprenda mais sobre aqueles que oram sobre você. Aqui tem Salmos 82, o tempo já passou aí muito, né, queridos? Olhem, por favor. Olha que maravilha o 040, queridos. Leve seu tempo e leia, queridos. Lembre-se de ver todos os padrões da história, porque tudo já aconteceu antes e nada é novo. Tudo é repetição, amados. Nós estamos, aqui estamos, quando os judeus saem do Egito, nós estamos nessa fase, o Senhor está prestes a tirar os filhos dele do Egito, prestes, amado. Tudo está se repetindo. Quem que está falando aqui? É o anjo continua falando, o anjo apertou a mão dela e a colocou um chalé sobre ela. Então, assim, Elias e Enoque abençoaram ela, abençoaram a nossa irmã. Isso aqui é 2013, queridos. Olha que jornada, né? Jornada que ela tem passado. Ela fala, eu oro para isso, te edificar, que o manto do Senhor esteja com todos aqueles que são abençoados pelo Senhor, que você tenha paz sobre suas famílias, enquanto esperamos pacientemente pelo retorno do Senhor para a sua noiva. Olha que maravilha. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado por essa mensagem, Senhor. Pedimos que essa mensagem de amor caia em todos os corações da terra. E todos venham, Senhor, todos vejam que o Senhor é bom. Desde o início, o Senhor tem criado esse plano maravilhoso e bom para salvar todos que te procuram, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse plano, Senhor. Todos esses planos que o Senhor criou, que a gente nem sabe de todos, não sabe de nada, quase nada, que criou para salvar todos nós. O Senhor garantiu que a gente seja salvo através de nosso pecado e imperfeição. Nós somos salvos por causa do Senhor. Ajude, Pai. Ajude a tua igreja, então, aqueles que conhecem o Senhor, a falar essa verdade a todos na terra, e todos venham ver que o Senhor é bom. O Senhor quer só o coração, só isso. Em nome de Jesus, só perfeito. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe, santifique essa mensagem para os seus propósitos somente. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, 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 queridos. Fique na paz, no amor do nosso Senhor. Achei que ficou um pouco longo, mas muito, muito bom essa mensagem, né? Em nome de Jesus, queridos. Até a próxima. Tchau, tchau.